Estará em breve. Bom dia a todos, aula de história hoje. E como não apareceu ninguém aqui, o professor também avisou de última hora e estava todo atrapalhado. Organizando aqui o material, então não tem problema. Depois vocês olhem no seu tempo aqui e tá tudo certo. Gente, na aula passada a gente falou sobre Estados Unidos, colonização, independência, expansão territorial e imperialismo. Imperialismo até a gente não falou, vamos deixar para a próxima aula, tá? O imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina, principalmente, tá? A gente falou mais sobre o processo histórico de formação do país, expansão territorial e aí deixamos independência, colonização, essas coisas, e deixamos de lado ali esqueci de botar. Depois dedico uma aula inteira só para o imperialismo norte-americano aqui, principalmente na América Latina e no mundo, tá? Mas hoje a nossa aula aqui, o professor separou aqui uma janela, tá? Aqui, ó, professor, continuando essa tela, apresentando para todos. Muito bem. Começa aqui, então, na segunda Revolução Industrial, que é a partir de... A Revolução Industrial 1750, com a Inglaterra, a fábrica... motor a vapor, né? Essa é a primeira Revolução Industrial. Daí motor, tear mecânico, indústria têxtil, locomotiva e o barco a vapor, tá? Então, daí surgimento da fábrica, né? Então, depois, o que acontece? Nos 100 anos seguintes, então vem a segunda Revolução Industrial, que é no meados do século XIX, tá? Então, o que acontece? A Inglaterra aperfeiçoou o processo de produção de aço, substituiu o ferro pelo aço, né, que é uma liga com carbono, né, a fabricação de armamentos, ferrovia e navio, tá? Então, em 1859, na região da Pensilvânia, leste dos Estados Unidos, foi descoberto petróleo, tá? E passou a ser explorado e utilizado para diversos fins. Aí, então, em 1879 foi inventada a lâmpada elétrica. Então, a partir daí, o que a gente tem? A gente tem a substituição do motor a vapor pelo motor de combustão interna usado com a gasolina, petróleo, né? O petróleo refinado e a iluminação, as coisas de... A pública era feita com óleo de baleia, essas coisas, né? Lamparina, para lâmpada elétrica, tá? E a eletricidade foi utilizada em outras áreas também, né? Também na indústria, tá, etc. Tá? Então, essas inovações aí então acentuou a concentração de capital, a formação de empresas cada vez maiores. Elas absorviam as menores, compravam as menores, sufocavam as menores, e aí então monopolizavam, né? Então tomavam conta do monopólio de produção de determinados... eliminação da concorrência, formação de cartéis, trusts né? Ó, o que é? Ah, tá. Ao mesmo tempo, então, empresas compravam bancos compravam empresas. Então, o capital deixa de ser competitivo, né? Criando monopólio. As empresas começam a combinar preços, né? Belle Époque, né? Então, a segunda Revolução Industrial causou impacto na vida social, tá? Então, no século XIX, primeiros anos do século XX, ficou conhecido como Bela Época, né? Traduzido do francês, tá? Então, surgiu o metrô, a bicicleta, para construir a bicicleta, então precisa de metal, borracha, então começou a se explorar. Começa o imperialismo, né? O neocolonialismo que a gente vai ver, o objetivo dessa aula é o neocolonialismo. Não é aquele colonialismo tradicional que é o colonialismo da América, né?
da exploração das commodities. Agora é o neocolonialismo, ou seja, a América ficou independente, né? Ao longo do século XIX, teve o processo de independência das Américas, e os Estados Unidos, que foi o primeiro país que se tornou independente, ele assumiu o papel das potências europeias aqui sobre a América Latina, tá? E aí, então, a Europa começou o processo de neocolonialismo, né? Aí perderam a América como colônia e começaram a olhar para o resto do mundo, a África e a Ásia, para... Vamos falar a palavra séria, para roubar os recursos e explorar a mão de obra das populações nativas, né? Tá, que é muito lindo para quem vive na Europa, né? Um bonde elétrico, locomotiva elétrica, né? Ferrovia, né? A Transiberiana aqui de Moscou, a Vladivostok, tá. Nos Estados Unidos aqui tem os irmãos que inventaram o avião, né? Apesar de ter o brasileiro aqui que estava em Paris, inventaram avião, tá? Tá começando aqui, né, no final do século. Comunicações, telefone, fonógrafo, essas coisas. Cinema, né, fotografia. Tá. O rádio foi muito usado aí até na propagação de ideias, né, políticas, indústria de transformação. Então, o modelo fordista, então, os Estados Unidos que começou com o modelo fordista, que antes o carro, até o carro, porque esse Calhambeck primeiro é feito uma oficina, né? Então, o cara participava todo. Então, o Ford foi o primeiro cara que colocou o carro ali numa linha de produção, né? O cara ia lá, apertava só um parafuso, então não precisava de mão de obra especializada, tá? Microbiologia de bactérias, tá? Doenças, começaram a tuberculose, febre, tifoide, o pessoal desenvolvendo vacinas. Tu vê isso aí, no final do século XIX ainda tem gente que não acredita, né, na vacina, né? Tá, bom, tem, né, gente que acredita até que a Terra é plana, tá, não importa. Adiante, não importa. Ação imperialista, isso aqui é o interesse principal aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, o que acontece? Para que fosse possível absorver o aumento da capacidade produtiva das indústrias, principalmente nos Estados Unidos e Europa, foi preciso aumentar o número de consumidores e bem de produtos. A gente já falou isso aí, que aqui no Brasil a gente substituiu a mão de obra escrava pela assalariada para criar para a gente ter consumidores, né, gente? Para a gente ter mercado consumidor, né? O escravo não consome nada, ele não tem dinheiro, né? Agora o assalariado ele tem que trabalhar e tem que comprar. Então ele ganha, ele recebe, ele troca a força de trabalho por capital, depois devolve o capital ali para comprar os bens de consumo ali, tá? E aí também para ampliar, abrir o mercado consumidor e ampliar a fonte de matéria-prima, né? Que essas duas principais. Então vocês invadiam lá um país africano, país não, nesse conceito não tinha, né? Invadiam um território africano para primeiro roubar os recursos naturais e depois fazer eles comprar trabalhar para comprar os produtos, né, industriais. Tá, com esse processo, então, o banco passaram a fazer investimento em regiões da África, da Ásia, América Latina, com o apoio de seus estados nacionais. Estados nacionais, quando a gente fala, Estados Unidos e Europa, países europeus. Tá? Então, forças político-militares, né, fortalecer o controle desse território, para garantir recursos. Então, o que acontece? Carvão, mineral, homem, exércitos, né, vasos de guerra. Então surgiu esse imperialismo e o neocolonialismo, que a gente chama de dizer, que é o colonialismo do final do século XIX, início do século XX, depois da Segunda Revolução Industrial, e visando aí a África e a Ásia. Então era conquistar por meio de ação militar, tá? Transformando colônia, protetorado. Protetorado, né? Porra, proteger, né, os caras. Tá, esse processo, então, por volta de... Tá, então, o europeu control... Tá. Então, por volta dos anos 1800, né,
Os Estados Unidos e a Europa controlavam 35% da superfície terrestre. E no final desse século XIX, esse índice tinha subido para 67%. Tá? Em 1914, depois, já no início do século XX, veio a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra em função de mercados, tá, gente? Mercados e territórios, né, de exploração. Tá? Então, esse índice já tinha subido para 84%, ou seja, apenas 15% das terras ocupadas no mundo não estava sob o domínio europeu ou estadunidense. Tá? E exceções ali desses 15%, era Etiópia, Libéria, em parte do Marrocos. A Etiópia, os italianos tentaram conquistar lá, e o exército italiano tomou um pau lá dos etíopes lá, lutando lá com lanças e tal. Essa tragédia aí militar à parte, então vamos adiante. A Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Portugal, Espanha, tá? Depois a gente vai ver no mapa ali adiante. Angola e Moçambique eram colônias de Portugal desde o século XVI, e a Argélia, França, até desde 1857. Tá. Na Ásia, Ilhas do Pacífico, Oceania, isso não interessa. Aí tá a desculpa, tá, gente? O argumento era a missão civilizadora, porque os povos eram primitivos e bárbaros, tá? Então tinham que propagar os valores da civilização cristã ocidental, tá? Então, do ponto de vista cultural, então manda missionário, a mesma coisa que fizeram aqui na América com os nativos aqui no início do século XVI, tá, gente? Mandar missionário, desestruturação de crenças religiosas, sabe? Que tudo a crença nativa era bárbara, baseado nisso, tá? Que a eugenia é uma ciência, uma pseudociência do século XIX, baseada em uma leitura superficial das obras de Darwin, tá? De que existia uma seleção natural, e essa seleção natural também se aplicava nos humanos, que teriam espécies humanas. A gente sabe que hoje em dia não tem, né? A última espécie humana que conviveu conosco foram os neandertais, e foram extintos, né? Há milhares de anos, há milhões de anos, né? Não há milhares. Então não tem, na verdade, eles acreditavam-se que o africano estava mais próximo dos primatas do que o europeu, sabe? Ou o nativo da América, o índio aqui, que a gente chama de índio, né? Eram inferiores, eles superiores, né? E aí, então, eles deveriam elevar essa missão civilizatória, né? Então, a ciência do racismo, que é a eugenia. Não sei se você já viu um documentário da BBC comigo, que é a eugenia e tal. Você não deve lembrar, mas ele traça sobre isso. É uma... Como se existisse espécies humanas. A gente sabe que depois que mapearam o DNA, não tem. A gente tem etnias, né? A gente... Tá, vamos adiante. Isso aqui me enoja. África em pedaços, tá, gente? Teve o Congresso de Berlim, a Conferência de Berlim. Você sabe que a Alemanha foi um país que demorou muito para se unificar, né? A Alemanha só se unificou em 1871, então muito tardiamente em relação aos outros países, outros estados nacionais. Então ela foi retardatária nessa divisão do mundo. Então eles mesmos propuseram essa Conferência de Berlim, que é para dividir a África entre os países europeus, e aí então dividir dessa forma. A Alemanha aqui ficou com esses amarelos aqui, que é a África Oriental, a África, que hoje é Namíbia, a Bélgica aqui ficou com o Congo, a Espanha ficou com uma poeirinha ali, a França ficou com esse meio aqui, a Argélia, toda essa galera aqui, a Inglaterra, Egito, Sudão, África do Sul, Tanzânia, Rodésia, não interessa. A Itália ficou com a Líbia, a Somália ali, a Eritreia. O Portugal já continuou, Angola e Moçambique, e os países independentes, eu acho que é só esse aqui, Etiópia, tá? Não interessa. O que aconteceu aqui nessa partilha da África? Essas fronteiras foram estabelecidas, então, desses países da Europa, sem considerar as divisões étnicas e culturais dos povos africanos. Então, dessa maneira, povos que viviam em conflito foram agrupados dentro do mesmo espaço nacional, vamos por assim, tá? E povos que viviam em harmonia foram separados, né? Então isso aí repercutiu aí em conflitos terríveis
né? Posteriormente, no processo de descolonização, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que tem tanta guerra civil na África, né? Porque todas as fronteiras da África foram feitas por estrangeiros, desconsiderando os próprios nativos, né? Desconsiderando os interesses dos nativos, né? Então, na segunda metade, eu já falei, na segunda metade do século XIX, começaram a conquistar sua independência. Algumas regiões, Angola, Moçambique, eram as colônias portuguesas, só ficaram independentes em 1970, é uma vergonha aí para os portugueses, né? Tá. O inglês na Índia, gente. A Índia, então, foi ocupada, anexaram, a Inglaterra anexou a Índia, né? Tem aquele filme Gandhi, que é bem legal, que o Gandhi é um cara que promoveu uma revolta pacífica contra a ocupação inglesa. Os ingleses, eles destruíram a indústria têxtil que tinha na Índia, porque a Revolução Industrial Inglesa era têxtil, né? Então, o que acontece? Existia indústria e um mercado consumidor na Índia, né? Então, como os ingleses tomaram conta lá da Índia, a primeira providência foi destruir a indústria têxtil indiana para que o mercado consumidor dessa indústria têxtil indiana passasse a consumir o têxtil inglês, tá, gente? Então, a China, gente, um país assim que tinha só dois portos abertos, Macau e Cantão, tá, que estavam abertos ao comércio internacional. Mas o que aconteceu? Lá na Índia, tá, os ingleses começaram a produzir ópio, papoula, que é uma planta que faz uma droga chamada ópio, tá, uma droga fortíssima, e começaram a exportar o ópio para os portos chineses que estavam abertos, esses dois, Macau e Cantão, e a população da China começou a ficar viciada nessa droga, e aí então teve um grande problema em função disso. E aí o que o governo chinês determinou? A destruição dos carregamentos de ópio, que era contrabandeado pelos ingleses, né? E a Inglaterra, alegando a violação do Pacto de Livre Comércio, declarou guerra à China, né? Começou a guerra do ópio. Então eles queriam que a China ficasse aberta para que os chineses pudessem comprar droga e ficassem viciados, né? Então, a guerra terrível. Claro que os ingleses ganharam, né? Porque eles tinham todo esse exército e marinha e tal, e no final da guerra aí tomaram na mão grande a ilha de Hong Kong, que foi desenvolvida só em 1997, tá, gente? A China também depois entrou em conflito com... Na verdade, o Japão entrou em conflito com a China, né? Não foi a China que entrou. A China também foi derrotada e foi dividida, né, em áreas administradas aí por Inglaterra, França, Rússia, Japão. Depois a gente vai ver ali mais ali no mapinha, tá? Para resistir ao domínio das potências internacionais integrantes da sociedade nacionalistas boxers lá na China, tá? Promoveu uma guerra dos boxers, tá? Em 1900, tá? Foram derrotados, mas o que acontece? O Partido Nacionalista Chinês derrubou o imperador, que tinha só 6 anos, e proclamou uma república, tá, gente? Então, acabou o império e a dominação estrangeira na China, tá? Aqui, ó, gente, então o que acontece? Essa região aqui da China foi tomada, tá? Na mão grande, aqui tem o Hong Kong, essas coisas, tudo os franceses, tudo tomaram, como Macau, português, possessões holandesas, inglesas, alemãs, aquela Papua era alemã. Isso aqui tem uma divisão, a mesma divisão que a gente tem aqui, ó, da África, aqui a gente teve aqui da Ásia, que tomaram conta, né? A China e a Índia eram os únicos dois estados assim nacionais mais precoces, tá, gente? Então eles dividiram entre si aqui o Japão, então, foi o único país da Ásia que começou a praticar imperialismo, assim como os outros, os Estados Unidos e a Europa, tá? Então, no início do século XIX, é um país muito fechado, o comércio internacional, tá? Contrariando interesses de países industrializados, né, como especialmente os Estados Unidos. Em 1854, sob a ameaça de canhões de 8 vasos de guerra, navios de guerra,
estadunidenses ancorados no litoral. Na próxima aula a gente vai estudar bastante sobre isso, sabe, gente? A política a doutrina Monroe, tá? E a política das canhoneiras, né? Como é que era a diplomacia norte-americana da época? Eles iam uma frota, eles faziam muito isso na América Latina, iam uma frota e apontavam os canhões dos navios de guerra contra a capital do país. E aí, a partir dessa ameaça aí bélica, eles queriam aí negociar, daí, né? Era uma frase aí do presidente. Esqueci, não importa, né? Fale doce, mas sempre com um porrete na mão, né? Então, essa política aí das canhoneiras, tá? Então, sob essa ameaça, aí, o governo japonês foi forçado a abrir negociações comerciais, tá? Depois, outros países entraram aí nessa. Então, o que acontece? Em 1868 teve uma guerra civil, tá? E assumiu o poder aqui o imperador Mutsushi. Não interessa. Aí começou a Era Meiji, tá? Essa Era Meiji era que esse imperador que decidiu modernizar o país, ou seja, aboliu o sistema feudal, né, que ainda promulgou a Constituição, ele modernizou o país, Câmara, né, Parlamento, começou a implementação de fábricas, construção de ferrovias, adotou o calendário europeu, tá, contratou oficial francês para reestruturar o exército e o oficial britânico para modernizar a marinha. Adotou esse modelo imperialista europeu e estadunidense. Tá? Então, segundo esse modelo, começou as pretensões imperialistas. Então, começou a conquistar algumas regiões do Pacífico, declarou guerra à China, coitada da China também, né, perdeu a guerra contra a sino-japonesa, perdeu a região da Manchúria, que é essa região aqui, ó, aqui assim, ou por aqui, tá? Em 1904, 1905, derrotou os russos, que disputavam o mesmo território da Manchúria. Então, a primeira vez, um país asiático venceu uma nação europeia entre aspas, né? A Rússia está mais na Ásia do que na Europa. E o Japão se tornou uma nova potência mundial, copiando esse modelo aqui absurdo, né, de imperialismo, E é isso aí. Tá beleza? Tá gravando? Tá? Para a apresentação. Tá? É isso aí, vou botar aí para vocês verem, ninguém apareceu na aula. E semana que vem eu vou... Onde é que para a gravação aqui? Interromper a gravação. Em semana que vem a gente vai ver a política do neocolonialismo norte-americano, políticas canhoneiras, essas coisas todas, tá? Beijo, até a próxima.